Há, portanto, ainda outros elementos a serem ditos. É por isso que eu disse para vocês que eu estaria fazendo um estudo e não propriamente uma pregação, e dialogando com esse estudo, com esses elementos históricos que a narrativa vai dando para a gente e fazendo aplicações, muitas vezes práticas para a nossa vida, né? Mas é um formato de estudo. O que tem ainda de importante dentro desse texto? O quarto elemento que eu queria trazer para nós é justamente essa palavra que aparece nos títulos, como o Evangelho segundo escreveu São Mateus, o Evangelho segundo escreveu São Marcos, o Evangelho segundo escreveu São Lucas, o Evangelho segundo escreveu São João. Essa palavra Evangelion é uma palavra do Império Romano. A priori, essa palavra era utilizada, ela foi criada no momento em que dentro do Império Romano começaram a cultuar o imperador. Então o imperador tornou-se, nós estamos falando de uma sociedade politeísta, isso significa numa sociedade que tinha como premissa cultural a crença em vários deuses, por isso politeísta, polivários, teísta, deuses. Então eles criam em vários deuses. Em um determinado momento do Império Romano, começou-se a ter a prática política cultural de venerar e cultuar o imperador, que é também um elemento histórico. Homens reivindicam devoção, adoração, veneração a si. A gente vê isso lá na imagem do faraó, que era cultuado como Deus, e na história da humanidade, né? Se nós olhamos, por exemplo, inclusive para a sociedade grega, nós tínhamos ali a pessoa do Anax como principal representante das formulações, orientações e dizeres divinos. Então, homens reivindicam o divino para uma hierarquia. O Império Romano não era um império diferente, né? Então, em um determinado momento da história, tem várias pessoas que dizem momentos diferentes, por isso que eu não tô pontuando aqui a data especificamente. Imperadores reivindicavam então a adoração, veneração, culto a si, ou seja, eles se colocaram numa imagem, numa figura também de um deus. O imperador tornou-se também um deus. O poder político estava imbricado com o poder religioso. E aí o elemento é importantíssimo, a ideia que traz aí é interessantíssima, porque a palavra evangelho, ela surge nesse contexto para demarcar o nascimento de um filho de um Deus, para demarcar o nascimento de filho de um imperador, o filho de alguém importante. Se eu pudesse trazer a imagem dos palácios medievais, né, quando tinha-se uma notícia, então tinha-se aquele pam, 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 né? Pegava a trombeta e soprava esse som, ou seja, há uma notícia muito importante. E aí dizia-se evangelho, isso é, está nascendo um herdeiro, está nascendo alguém que vai ocupar o trono. Nós não ficaremos
sozinhos, não ficaremos sem governador, não ficaremos sobre alguém que irá lutar, que irá guerrear por nós, não ficaremos sem alguém que irá orientar as nossas vidas, orientar o nosso povo, a nossa nação, a nossa comunidade. Então a palavra evangelho era utilizada para demarcar que estava nascendo alguém muito importante, que ia nascer num berço de ouro, que iria frequentar as festas mais importantes do mundo antigo, que iria fazer parte da elite daquela sociedade, que seria rodeado pelas pessoas mais importantes do império, que viveria no lugar mais cobiçado daquela sociedade, que era o palácio. Então, a palavra evangelho para o Império Romano, ela tem esse significado. Mas os apóstolos se apropriam dessa palavra, eles pegam a palavra evangelho e apropriam ela ao evangelho, não do Império Romano, mas ao evangelho de Jesus Cristo, que tinha suas verossimilhanças com os elementos da palavra evangelho para o Império Romano, mas também tinha as suas peculiaridades, as suas particularidades, que era justamente o fato de que no Império Romano, ou o elemento do evangelho de Jesus Cristo, é um Deus que não nasce nos grandes impérios, nos grandes palácios, rodeado das pessoas mais importantes. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Por quê? Justamente pelo fato que, primeiro elemento, chamaram os primeiros a serem avisados que nasceu o Salvador foram os pastores. Os pastores não eram bem vistos naquela sociedade, porque eles não conseguiam, devido à demanda do serviço, devido ao fato de viverem no campo, eles não conseguiam cumprir todos os elementos religiosos daquela sociedade. Então eles não eram bem vistos por aquela sociedade. Mas eles eram rejeitados e marginalizados naquela sociedade, mas Deus colocou eles em primeiro, né? Porque os últimos no reino de Deus são os primeiros. E muito diferente do palácio, Jesus não nasce num berço de ouro, Jesus nasce numa manjedoura. Ele não nasce no palácio, ele nasce no coxo. Ele não nasce rodeado pelas pessoas mais importantes, mas ele nasce rodeado pelas pessoas desprezadas daquele mundo. Ele nasce rodeado pelos animais. E existe também o elemento do fato de que Jesus nasceu em Belém. Belém ainda gozava de um certo status, porque Belém fazia parte da Judéia. E a Judéia, olha o elemento histórico novamente, a Judéia, dentro do contexto da Palestina e do povo judeu, era um lugar bem visto, certo? Se nós fôssemos dizer hoje, com o preconceito que nós temos no nosso país, a Judéia seria uma espécie de sul. Quando se fala no sul do Brasil, fala, nossa, o sul do Brasil. O sul e o sudeste carregam o país nas costas, né? Então tem esses elementos aí do próprio contexto que a gente vive, né? E nesse período histórico não era diferente também. Agora, mal visto eram os galileus, e Nazaré ficava na Galileia.
Os galileus eram uma espécie de povo rejeitado. Quem vivia em Jerusalém vivia no centro, no coração do país. Você é de onde? Sou de São Paulo, sou de Jerusalém, sou de uma grande capital. Aqui a gente tem os principais elementos, as principais pessoas da nossa sociedade, porque Jerusalém está localizado na Judéia, e Belém estava na Judéia, mas a Galileia não era bem vista, e Jesus morava em Nazaré. Então, existe o evangelho do império, que é o evangelho da opulência, da riqueza, o evangelho do ouro, da prata, o evangelho do poder, do status político, social, mas existe o evangelho de Jesus Cristo, que é o evangelho da simplicidade. Isso é interessantíssimo, né? Porque lá no século XX, o Nietzsche vai dizer que o cristianismo é platonismo para os pobres. O cristianismo é a religião de escravos. O cristianismo é a religião dos perdedores. É a religião dos fracos. E eu vou falar a verdade para você, é isso daí mesmo. O Nietzsche tinha toda a razão. O evangelho de Jesus Cristo é o evangelho da simplicidade. É o evangelho que você não precisa de ter muita coisa para ver a manifestação da glória de Deus. É o evangelho onde a prioridade é Deus. A prioridade são os propósitos de Deus. A prioridade é a missio Dei, é a missão de Deus. A prioridade não são os recursos financeiros, não são os status sociais, não são os poderes políticos. O evangelho de Jesus Cristo é o evangelho que nasce na simplicidade. Se você quer ver um pouco melhor sobre esse conceito que eu estou dizendo de evangelho da simplicidade, eu convido você a ler um livro de um teólogo católico chamado Brennan Manning, e ele tem um livro que ele escreve o Evangelho Maltrapilho. Eu acho muito interessante o título do livro, e o livro é maravilhoso, é sensacional. Eu acho que ele deixa claro esse conceito que eu estou trazendo de Evangelho de Jesus Cristo como o Evangelho da simplicidade. Então existe esse outro elemento, né? Essa palavra, né? Essa etimologia da palavra Evangelho no Império Romano, e essa apropriação feita pelos apóstolos de Jesus Cristo em Evangelho, que sim, tem as suas verossimilhanças, porque está dizendo, olha só, está nascendo Salvador, está nascendo o Rei dos Reis, está nascendo aquele que vai ocupar o trono de Davi, está nascendo aquele que o seu reino não passará, mas durará eternamente, né? Está nascendo o Salvador Jesus Cristo. Mas também tem as suas peculiaridades. Olha só, o Salvador não nasce como no Império Romano. Então o evangelho do Império Romano é diferente, porque se o evangelho do Império Romano é o evangelho da opulência, é a boa notícia de que está nascendo um rico, está nascendo um sangue azul, está nascendo alguém que fará parte do palácio. O evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia de que está nascendo o Salvador, mas o Salvador está nascendo num lugar de desprezo, terminará a sua vida num lugar de desprezo, será seguido e acoplará ao seu rol social pessoas desprezíveis e pessoas desprezáveis. Esse é o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho que nasce na margem do mundo, na margem
da sociedade.